Olá, tudo bem com você? Eu sou o Marcos e você está no canal Cheiro de Gibi. E hoje eu gostaria muito de falar de uma edição que me é muito cara, uma edição que me é muito preciosa, que é a edição definitiva dos Fabulosos X-Men número 10. Essa edição aqui, das que já foram lançadas dentro dessa coleção definitiva, me é a mais cara no sentido de que eu tenho um grande valor sentimental por essas histórias, porque afinal de contas foram as histórias que eu li na década de 90. Muitas dessas histórias que estão contidas aqui neste volume são histórias que me foram apresentadas na década de 90, embora, obviamente, essas histórias sejam da década de 80. Essa edição também ela é muito interessante porque é a edição que estabelece o encontro com essa outra coleção aqui. Isso mesmo, aqui nós temos a história, o professor Xavier é um babaca, não é? Que começa aqui na página 93. E essa história é a história que abre esta coleção aqui, né? A saga dos X-Men. Tudo bem? Então, assim, a partir desta edição número 10 aqui, a partir da página 93 mais especificamente, as histórias que se seguirão são histórias que estarão sendo publicadas aqui também, ok? Então, assim, para aqueles que são colecionadores, né, dos X-Men, fica algo interessante, né, de possuir duas coleções, mas para aqueles que não fazem questão de colecionar tudo o que é publicado dos X-Men, podem optar por continuar colecionando a saga dos X-Men ou continuar colecionando a edição definitiva dos X-Men, que vai publicar tudo o que está na saga a partir de então, ok? Lembrando que essa coleção, né, X-Men edição definitiva, é uma coleção que traz todas as histórias dos X-Men desde as primeiras histórias, desde sua origem em 1963. Então a edição número 1 dos X-Men, por exemplo, da saga definitiva dos X-Men, traz aquelas primeiras histórias lá, roteirizadas e desenhadas por Stan Lee e desenhadas por Jack Kirby, ok? E em ordem cronológica, o que é mais interessante. Sempre foi o meu sonho, enquanto colecionador, enquanto fã dos X-Men, ter uma edição, ter uma coleção, fazer uma coleção cronológica dos X-Men, porque afinal de contas, sabemos nós, né, pelo menos aqueles que são um pouco inteirados X-Men, os X-Men possuem muitas histórias, muitos arcos, e ter uma edição que compile todas estas histórias, todos estes arcos, é algo muito bom, é o sonho de todo fã, ok? Por isso que eu não abro mão da coleção X-Men edição definitiva. Eu estou com a edição número 10 aqui, mas está para chegar para mim também a edição número 11, né, que foi a última a ser lançada, ok? Mas então vamos ver em detalhes como ficou essa edição aqui. Então, pessoal, esta é a edição dos Fabulosos X-Men, edição definitiva, é o volume 10. Vejam vocês aqui que nós temos os roteiristas e artistas descritos aqui na capa, como todas as edições vêm trazendo: Chris Claremont, Paul Smith, Frank Miller, Brent Anderson, Walter Simonson, John Romita Jr., Michael Golden e Brett Blevins, ok? Aqui estão contidas, então, as edições, ok, que compõem este volume. Vamos lá, então, para o que nos interessa aqui. Vamos folhear um pouco. Olha aqui, pessoal, mantendo aqui um padrão muito bonito, né? Mais ou menos aqui. Ela guarda. E aqui nós já nos deparamos com a Tempestade com o seu cabelo moicano, que isso aqui me traz muita nostalgia. Temos aqui o nome dos artistas, inclusive nessa edição aqui temos a presença do grande Frank Miller nas histórias do Wolverine, que isso daqui é uma das histórias. Uma introdução por Louise Simonson, né? E aqui já começamos com uma história clássica, que é Deus ama, o homem mata, não é? História aí roteirizada pelo grande Chris Claremont. Aqui uma outra introdução por Chris Claremont, e aí a história em si, tá bom, pessoal? Vou folheando aqui rapidamente, não é? Essa clássica história aqui dos X-Men, inclusive a publicação em edições de luxo da própria editora Panini, tá bom? Vou passar aqui para algo que é muito interessante. Vou pular então essa história aqui, né? E vou
para a página 93, que é propriamente a história que marca o encontro entre essa edição definitiva dos X-Men com esta aqui, com essa edição aqui, ok? Vejamos aqui. E eis aqui, pessoal, olha aqui, ó. Nesta aqui nós temos, olha aqui, ó. O professor Xavier é um babaca, e aqui. Então aqui começa o encontro, na página 93, a partir da página 93, essa edição definitiva se encontra com esta aqui. É isso. Vamos lá. Então essa história aqui nós temos um arco interessante, não é? Em que o anjo é raptado pelos Morlocks e a Tempestade tem que enfrentar a líder dos Morlocks, a Calisto, aqui nessa batalha épica. Isso aqui me é muito nostálgico, né? Lembro claramente quando eu li essa história em uma edição dos X-Men, né? Uma edição especial da Editora Abril, ok? E aí a Tempestade consegue resgatar o anjo. Temos a parte aqui que o professor Xavier tenta se restabelecer com a Lilandra, ok? Aqui começa a parte do Wolverine. O Wolverine vai pro Japão, lá, né? Lutar com o clã, a sua noiva. Os X-Men vão para lá também para fazer intervenção. Isso aparece na edição da saga dos X-Men, ok? Então essa edição ela é recheada. Propriamente essa história do Wolverine aqui honra, não é? Esse arco do Frank Miller do Wolverine, ele já faz valer toda a edição, ok? Os desenhos, como vocês viram, são excelentes, ok? Era aquela época em que havia muitos desenhos, muitos quadros, né, com muitos detalhes e muito diálogo, né, pessoal? Então, assim, aqui começa uma outra história. Então, essa edição número 10, ela traz as melhores histórias. Essa capa aqui, pessoal, é propriamente a capa da saga dos X-Men, né? Se não me engano, é a edição número 2 da saga dos X-Men em que nós temos essa capa aqui. Ok? Aqui uma outra capa da saga dos X-Men, não me lembro qual edição que é, mas essa história aqui também está lá. Então é isso, pessoal. Olha, a partir de então, aqui, olha aqui, é Uncanny X-Men anual. A partir de então, tudo que for publicado aqui nessa edição Fabulosa X-Men edição definitiva, nessa coleção, tudo que for publicado aqui, para aqueles que estão acompanhando a saga dos X-Men, já terão lá, né, naquela outra coleção. É isso. Eu espero de coração que você tenha curtido esse vídeo. Por gentileza, deixe o seu like, se possível, inscreva-se no canal, deixe os seus comentários. Você gosta destas duas coleções, a saga dos X-Men e X-Men edição definitiva? Já as conhecia? Pretende colecionar? Curte os X-Men? É isso, pessoal. Tchau, tchau.